Um abraço a todos. Outubro ainda tem pelo menos uma semana pela frente e a gente já vai se deparando com motivos natalinos nas vitrines pelo país inteiro. E quando os primeiros sinais de Papai Noel chegam às vitrines, é porque o ano está acabando. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O nosso entrevistado do programa de hoje é o professor de Química da Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, Juracy Lucena. É professor da universidade desde o ano de 2002, tem sérias restrições ao atual modelo administrativo da instituição e veio bater um papo conosco aqui no Ponto a Ponto. Professor, seja bem-vindo ao programa. Tudo em paz? Tudo em paz, muito obrigado pelo convite. Está há mais de 20 anos na UEPB. O que é que tem mudado na universidade nesse tempo? A Universidade Estadual da Paraíba, ela teve, digamos assim, várias conquistas importantes, né? Por exemplo, em 2004, nós tivemos a Lei da Autonomia. Então, a Lei da Autonomia, ela veio assim para que a gestão não precisasse se preocupar com o governador de plantão, né? Independente do governador, a gente ia ter um orçamento, né, previsto na Lei da Autonomia que seria 3%, no mínimo 3% da receita ordinária do Estado. Então, isso foi um grande ganho para a instituição e, em seguida, né, tendo receita, nós tivemos também uma boa notícia do novo plano de cargos, carreira e remuneração, que foi em 2007. A Universidade Estadual da Paraíba, quando eu entrei na universidade, a gente tem muita dificuldade de juntar professores, né, mestres e doutores. Sim. Tem que ter um número mínimo de professores, mestres e doutores, né, exigido pelo MEC. Perfeito. E aí, para fixar doutor, a gente teria que ter um plano robusto de cargos, carreira e remuneração. Então, isso já tornou a universidade entre as 4 do Brasil apenas, Unicamp, USP, Unesp e o EPB, na Paraíba, né, com esse caráter de ter autonomia financeira. E, então, liberando vários professores para capacitação, internacionalização, a instituição criou o campus de João Pessoa, criou o campus de Monteiro, de Patos, de Araruna, né? Aí, resultado, a gente passou a ter... Tudo isso foi uma evolução, né? Tudo é evolução. Lei da Autonomia, PCCR, fixar doutores, né? Sim. Então, hoje nós temos cerca de 700 professores doutores. Então, a gente conseguiu vencer essa etapa toda. Mas, de uns anos para cá, a nossa universidade ela está em queda de qualidade, né? Em queda de orçamento e também desrespeitando as 2 leis que eu acabei de falar, né? Que deram esse salto na UEPB. Sim. A Lei da Autonomia é um desrespeito pelo governo do Estado e a Lei das Progressões Funcionais pela atual gestão da reitoria. Deixa eu ver se eu estou ainda com os neurônios funcionando direitinho. Então, o senhor trabalhou com Marlene, trabalhou com Rangel Júnior e agora com a atual reitora. Com a professora Célia Regina. Diferença de trabalho de um para o outro? Foram 3 etapas, né? A professora Marlene teve aquela luta com o então governador Maranhão, isso, depois Rangel isso. com Ricardo Coutinho. Isso. Acho que hoje a coisa está meio pacificada com o governo do Estado, Pronto. É a impressão. Fala um pouco sobre isso. Perfeito. A professora Marlene, ela, antes de ser reitora, ela era presidente da Associação dos Professores, sim, da UEPB, né? Isso. E fez aquela famosa greve de fome, né, na Praça João Pessoa, querendo uma audiência com o governador, na época, o José Maranhão. E depois que ela teve essa vitória, digamos assim, enquanto sindicalista, ela foi convidada para ser candidata a reitora, ganhou a eleição, teve 2 mandatos, e dentro do mandato da professora Marlene, tivemos exatamente essas 2 leis aprovadas, sim, que deu esse impulsionamento. Para você ter uma ideia, Paulo Roberto, dentro da gestão de Marlene, nós tínhamos a autonomia sendo executada, né, sendo cumprida pelo governo do Estado. Construímos a central de aulas, aquele prédio gigante, sim, que quem está chegando ali em Botafogo vê de longe aquela imensidão. Foram construídos 2 museus, o Museu dos Três Pandeiros e o MAC aqui no Catolé. Aliás, nenhum é mais administrado pela UEPB ou dos Três Pandeiros ainda é? O dos Três Pandeiros, sim, ainda. O outro está com a Unifacisa, né? Exatamente. Na gestão da professora Marlene, ela ainda teve, na sua gestão, a criação de todos esses campos que eu falei, né? O último de Araruna, ainda com José Maranhão já como governador. Sim. Depois que entrou o professor Rangel, o que foi que aconteceu? Houve um desentendimento nessa questão do percentual da autonomia. Tudo foi por conta da Lei da Autonomia. O Ricardo Coutinho, quando assumiu o governo, ele notou que essa receita estava muito alta para a UEPB.
Ele foi fazer os cálculos, né, com a então a secretária de Finanças, Aracilba Rocha, Perfeito. e foi verificado exatamente que esse percentual estava muito alto. Na época ela esteve aqui no programa, me deu entrevista e disse isso também. Exatamente. Que era muito dinheiro para pouco rendimento, em outras palavras. Perfeito. Aí, resultado, a média de percentual que o governo Ricardo Coutinho passou na gestão de Rangel Júnior foi média de 4,5%. Mas o então reitor Rangel Júnior, né, não aceitava de forma alguma esse valor. No meu entendimento, não faltou dinheiro para a UEPB nesse período. Não faltou dinheiro. Era mais, assim, realmente uma questão política, né, entre dois grupos políticos. Tá? Apesar do PCdoB, né, que é o do professor Rangel Júnior, né, em João Pessoa apoiava Ricardo Coutinho, mas o PCdoB de Campina Grande não apoiava, então tinha não tinha essa concordância política partidária. E hoje com o João Azevedo, como é Sim, que é? Com o João Azevedo é o problema. Então, Mas João bota dinheiro na universidade, ninguém reclama. Não. Eu não ouvi reclamação até agora. Pronto, aí eu vou A explicar. encrenca que tinha com o Ricardo Coutinho não tem com o João Azevedo. E o que foi que aconteceu? Então, vou explicar a toda a comunidade acadêmica, né, que está me ouvindo agora, também, né, a sociedade paraibana que paga a conta da UEPB, né, aos estudantes, né, que estudam na UEPB e sente falta, por exemplo, da assistência estudantil, sente falta, né, de salas de aula, né, climatizadas, os alunos de João Pessoa que não tem restaurante universitário, o de Guarabira, que é o nosso segundo maior campus, nunca teve restaurante universitário. A única residência universitária que nós tínhamos, que era um símbolo, que a residência universitária não é apenas um local para estudante morar, estudante que vem de fora, estudante que não tem condições de bancar aqui um pensionato ou um apartamento. É, na verdade, um símbolo universitário que tem em todo o mundo. Então, foi fechado pela gestão de Rangel Júnior. Então, o que foi que aconteceu? João Azevedo deu um cargo a Rangel Júnior. Hoje, Rangel Júnior é presidente da Fundação de Pesquisa do Estado da Paraíba. Já no segundo mandato. No segundo mandato, exatamente. Com esse cargo, no segundo mandato de João Azevedo, João Azevedo agora não precisa mais cumprir a lei da autonomia, porque a reitoria, por estar alinhado politicamente, não cobra mais... E no primeiro mandato de João, isso foi cumprido? No primeiro mandato de João, nos anos de 2019, 2020, ano da pandemia, a lei da autonomia foi cumprida. Foi repassado, na época, 13,5% da receita ordinária. Dinheiro suficiente para a UEPB pagar suas contas. Quando foi em 2021, esse valor caiu para 2,85%. Ninguém reclamou. Ninguém reclamou. E não está reclamando nada. Para a reitoria, por exemplo, diz que tem ótimos diálogos. Então, se fosse Ricardo Coutinho, teria começado a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Provavelmente, né? Provavelmente. Parava tudo. Dessa lógica que o senhor está explicando. Parava aqui. tudo. Já estávamos em greve. Porque a própria reitoria é muito aliada com o sindicato. Então, se a reitoria desejar ter uma greve, né, se for importante... Agora, parece que a senhora reitora não gosta muito de dar entrevistas, ou é impressão minha? Toda a imprensa, né, que eu estou participando de algumas entrevistas, eu estou escutando de todo o pessoal do jornalismo, né, o pessoal da imprensa que fala isso. Né? Eu não tenho, assim, muita informação sobre isso, mas... o jornalista Paulo Roberto não foi o primeiro a me dizer isso. Pelo menos uns 5 já me disseram isso, a mesma coisa. Né? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que em 2022, o governo do Estado achou pouco, né, diminuir a autonomia em 2,85%, repassou 2,67%. Eu fiz uma regra 3 simples, diretamente proporcional. Se ele passou em 2019, 2020, 3,5%, João Azevedo, se esses 2 percentuais abaixo de 3%, a universidade perdeu simplesmente 170 milhões de reais. Dinheiro que deixou de entrar. Deixou de entrar na UEPB. Mas ninguém reclamou. Ninguém reclamou. Mas tem uma questão grave aí. Como é que pode a universidade não ter reclamado que o governo do Estado deixou de repassar esse valor e a UEPB hoje tem uma dívida de folha de pagamento? Isso é muito sério. Uma dívida de folha de pagamento de 74 milhões de reais. E como ninguém está indo para as emissoras de rádio reclamar, por exemplo? Formamos uma comissão, apenas essa comissão de 11 professores... Mas é falta de pagamento de salário? De salário, porque a progressão funcional, que está na lei das progressões, vou dar um exemplo bem simples. O salário está sendo pago, as progressões não. As progressões não, exatamente isso. Um professor, por exemplo, ele termina o doutorado dele, depois de 4 anos de dedicação, e ele dá entrada em toda a documentação... a progressão dele não entra, não é implantada. Passa 2 anos, já passou 2 anos, tem professores. Aí depois ele é implantada uma parcela só. Então ele fica com 23 parcelas a receber. Né? A universidade já reconhece essa dívida. Eu, né, representando a comissão, entramos no Tribunal de Contas, houve um acórdão no final de março, na segunda Câmara do Tribunal de Contas, a reitora estava presente.
a vice-reitora estava presente, o procurador-geral da UEPB também presente, e foi decidido que a UEPB tinha 90 dias para implantar a progressão de 2022, 2023, estava atrasada, e pagar esse retroativo. Isso não foi feito? Em junho, ela implantou a progressão 2022, 2023, só um mês, né? Gerou outro retroativo, e respondeu ao Tribunal de Contas, eu tenho toda a documentação, né? Dizendo que a Procuradoria do Estado está resolvendo o pagamento desse retroativo, já que o governador foi citado também nesse acórdão. Agora, professor, o senhor tem dito que a UEPB tem muitas pró-reitorias, parece que tem pró-reitoria adjunta, cada pró-reitoria dessa tem um monte de assessorias, como é que é isso? Perfeito. Então, nós temos dois problemas na reitoria, de acordo com a nossa comissão, de acordo com os estudos que nós fazemos. Nós fazemos estudos, né, com o orçamento da UEPB, com as receitas, com as despesas, né, tudo documentado, né, para não ser leviando. Nós, fazemos parte da UEPB, nós queremos o melhor da instituição. É a minha segunda casa, tá? Eu não tenho inimizade com nenhum colega professor que está na pró-reitoria, ou a professora Célia Regina, nem o professor Rangel Júnior, nem a professora Marlene, que está também entrando em contato comigo. Na verdade, é o seguinte, o que nós queremos é deixar a universidade, né, pelo menos que ela sobreviva, ela seja sustentável financeiramente. Mas esse monte de assessoria realmente existe? Pronto, vou exatamente responder isso. Então, hoje, a Universidade Estadual da Paraíba é a única universidade do Brasil, digamos assim, a universidade pública do Brasil que tem o maior número de pró-reitorias. Isso é grave, porque são 12 pró-reitorias, melhor dizendo, 11 pró-reitorias e 11 pró-reitorias adjuntas. Então, só aí são 22 pessoas. 22 cargos. Mais as assessorias em cada uma. Exatamente. Aí eu vou chegar lá. Tem 3 outras, presidente da CPCOM, status de pró-reitoria. Procuradoria-Geral da Universidade, status de pró-reitoria. Chefe de gabinete, status de pró-reitoria. Então, melhora o carvão quando ocupa a pró-reitoria, melhora o dinheiro? Não, a gratificação de um pró-reitor da Universidade Estadual da Paraíba, como é transparência pública, né? Nós somos servidores públicos, não podemos esconder nada de ninguém, é R$ 4.700 a gratificação. Do salário de professor. Além do salário de professor. Tá? O pró-reitor adjunto é em torno de R$ 2.800. Tá? Então, além disso, tem 260 assessores à UEPB. Nessas 11 pró-reitorias? É distribuída nessas 11 pró-reitorias, inclusive tem assessores da própria reitora. Assessoria no valor de 3.200, né, a valores de 1.800, 1.200, são muitas, né, na verdade são 269. Como é que eu consegui a lista de todas essas assessorias? Existe o sistema... O SAGRES, do Tribunal de Contas? Não foi pelo SAGRES, foi porque no SAGRES não daria para ver esses detalhes, né? Existe o Sistema de Informação ao Cidadão, o SIC, que qualquer um cidadão pode solicitar informações de qualquer instituição pública. Vou lhe pedir licença para fazer uma pausazinha, porque aqui o tempo é corrido e a gente tem que levar algumas mensagens importantes para você que está nos assistindo, e o Ponto a Ponto volta já já. Quinta, dia 26, estreia a 3ª temporada da Batalha de Vizinhos, o maior reality de culinária da Paraíba. São 8 chefes entre amadores e profissionais que vêm aqui mostrar o seu talento na cozinha e disputar o prêmio de até R$20 mil em dinheiro para a dupla vencedora. Você que assiste também concorre a prêmios ao longo da competição e um iPhone 14 no episódio final. É a 3ª temporada da Batalha de Vizinhos. A Unifacisa está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2024.1. Estude em uma instituição que tem uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht e tenha aulas práticas no HELP, o melhor hospital do Norte e Nordeste. Transforme sua carreira médica com a Unifacisa. Inscreva-se. vestibular.unifacisa.edu.br. Provas 25 de novembro em Campina Grande e João Pessoa. Gasolina com o preço mais baixo e óleo diesel com o preço mais alto, né? É o Brasil. Aumento de óleo diesel se reflete naquilo que a gente compra, porque no nosso país quase tudo é transportado por caminhões. É um lado mordendo e o outro lado alisando. E a gente retoma o bate-papo, a entrevista de hoje no Ponto a Ponto com o professor Juracy Lucena, Departamento de Química da UEPB, que gentilmente veio conversar conosco. Eu já escutei de colegas seus professores, que são do UEPB, que é o sindicato, o professor está estribuchando, porque disputou eleições aqui dentro e perdeu, ele não comparece nas assembleias e reclama. O que é que o senhor diz a respeito?
Perfeito. Essa gestão do EPB, eu era afiliado, né, e me desfiliei, né, porque eu percebi que a gestão é aliada à reitoria. Eu acho que sindicato não combina com patrão. Mas a sociedade percebe, e acredito que boa parte da imprensa, professor, que a paz reina hoje na UEPB. Por isso mesmo. Porque nós já tivemos quiprocós, por exemplo, do professor Rangel Júnior com Cristóvão Andrade, não estou falando internamente. Sim. Cristóvão Andrade, já tivemos problemas com outros professores, Flávio Romero, mas hoje todo mundo vive em harmonia, em paz. Isso não é bom não para a instituição? Seria ótimo, né, se não estivéssemos com esses salários a receber. Seria ótimo se a universidade não estivesse, por exemplo, sem condições de comprar insumos para a clínica, né, para a análise clínica, para fazer exames de sangue para a população ali que a universidade presta esse serviço. Seria interessantíssimo se, por exemplo, eu sou do departamento de Química, tenho um laboratório de Química, e até o final do ano nós não temos mais dinheiro para consertar nem equipamento, nem comprar reagentes. Então, a universidade ela está numa crise financeira, porque não é só a questão de folha de pagamento. A universidade não tem dinheiro para nada. Agora, essa paz, aparente paz que está acontecendo, é apenas por alinhamento político. Eu vou dar até um exemplo, se você me permitir. 4 colegas da UEPB participam de bolsas, né, de projetos institucionais com a UEPB da CAPES. Tá? Então, por exemplo, é nomeada pela reitora a coordenadora institucional. Sim. E aí, no caso, perde exatamente a independência. Porque ela não precisava, se ela quer ser sindicalista, quer ser diretora de sindicato, quer estar em busca dos direitos da categoria, ela jamais teria nenhum vínculo. Né? Numa entrevista aqui, numa rádio aqui de Campina Grande, ela passou 10 minutos para tentar explicar exatamente, né, que estava gostando da gestão da reitora. E com que reações o senhor se depara junto aos seus colegas professores? Tem muita gente que pensa como o senhor pensa? Olha, a não ser as pessoas, os colegas que estão recebendo gratificação de assessores, tá? Que estão participando dessas bolsas da CAPES sem participar de edital. Tá? Eu encontrei um colega meu na saída do CCT, né? Todo feliz, cumprimentei. Ele, como é que vai, Juraci? Aí eu disse, rapaz, e essa questão das progressões nossas? Isso é um absurdo, a gente está recebendo nossas progressões. E ele ficou parado. Depois eu fui ver, ele tanto recebe bolsa de formador... Para ele tá bom. Para ele tá bom, R$ 1.850, como ele também recebe uma gratificação de R$ 1.800 como assessor da universidade. Todas as vezes que a gente fala em universidade brasileira, na academia, fala-se ensino, pesquisa e extensão. A UEPB está fazendo essas 3 coisas? Ótima pergunta, né? Foi até bom para não esquecer de um fato importantíssimo aqui, para a sociedade paraibana ficar sabendo o que é que está acontecendo na UEPB. Tá? Hoje, a UEPB tem 400 professores substitutos. São colegas professores substitutos que têm uma carga horária altíssima, por quê? Porque o contrato é só para ensino. Hoje, a metade das aulas de graduação da UEPB, dos 8 campi, são ministradas por colegas professores substitutos. Ora, a universidade, de acordo com a Constituição, tem que ter ensino, pesquisa e extensão. Quando você tem mais da metade das aulas só com professores, né, dedicados a só o ensino, nós perdemos a essência da instituição. Isso é gravíssimo. A universidade, por que ela não faz concurso? Já que esses 400 professores, grande parte, estão substituindo professores aposentados, professores que faleceram, professores que pediram exoneração por não mais acreditar na universidade. Quem está em início de carreira está procurando fazer concurso para ir embora. Eu fiz carreira, eu sou pessoense, eu tive chance de fazer concurso para as federais, mas eu escolhi a UEPB, eu acreditei na UEPB, acreditei pela lei da autonomia, acreditei pelo PCCR da instituição. Não, teve gente que saiu das federais para vir para a UEPB, uma época, eu lembro disso, gente inclusive de outros estados. Exatamente. Agora, professor, diga uma pesquisa que seja do seu conhecimento, para que o telespectador que em casa saiba alguma coisa que está sendo usada pela sociedade, que foi produzida na UEPB. Vem à sua mente assim alguma coisa? Olha, a Universidade Estadual da Paraíba, por exemplo, na minha área de Química, eu tenho colegas, né, inclusive eu participo de pesquisa, eu sou do mestrado em Química, né? Eu trabalho na área de Química Quântica Computacional, então a gente forma profissionais nessa área de Química Quântica, né? Então, tem vários colegas, né, ex-alunos, egressos da UEPB, né, que hoje já são até professores doutores em outras instituições. Aí é o ensino em si, né? O ensino é a formação de pesquisa, né? Então, eu digo resultado de alguma pesquisa que a gente veja na prática assim. Perfeito. Isso aqui foi desenvolvido na UEPB. Pronto, eu vou até citar uma patente de uma colega professora do Departamento de Química, né, que ela desenvolveu um agente floculante, né, para o tratamento de água. Perfeito. E essa patente foi aprovada e era uma aluna de mestrado em Química,
A aluna nossa lá, que fez graduação conosco, mestrado em Química conosco, e a professora Elvia, que é a supervisora dela, conseguiram patentear as duas. Isso é um exemplo. Sim. A universidade realmente ela responde bem, ela é importante para o desenvolvimento, né, do nosso Estado. O que está faltando exatamente é a reitoria cobrar... Eu lhe pergunto isso porque a sociedade às vezes diz o que é que a universidade faz? Não é só o EPB. O que é que as universidades produzem? O que é que a gente encontra por aí que foi produzido numa universidade brasileira? Eu ouço muito esses questionamentos e lembro bem que na época da pandemia foi mostrado através da mídia, da imprensa, aqui mesmo nós mostramos, uma máscara desenvolvida na UFCG, parece que é a base de casca de camarão, que mataria o vírus da Covid-19. Meu Deus, não vai mais precisar de vacina, né? Se tem essa máscara que vai eliminar o vírus e ninguém viu essa máscara até hoje, em canto nenhum. E umas coisas assim que a gente fica procurando apenas para que a sociedade que paga saiba que aquilo existe. Agora, uma outra questão. Os jovens que saem a cada semestre com um canudinho de papel debaixo do braço da UEPB estão preparados para o mercado de trabalho? Eu queria até falar sobre isso, porque, por exemplo, a universidade, o carro-chefe da Universidade Estadual da Paraíba é a formação de professor. Sim. Nós temos todas as licenciaturas. As licenciaturas que são importantíssimas. Exatamente. Né? Qualquer escola do ensino básico, seja ela particular, seja ela pública, no raio aqui de 100 quilômetros... Tem gente que oriunda da UEPB. Formados na UEPB. Né? Mas sai num nível bom? Esses nossos alunos, eles saem num nível bom. Eu vou até, assim, dar o crédito todo, né, à própria estrutura da universidade pública. Que, por exemplo, os professores efetivos, né, estes que estão sem receber as suas progressões, esses que se capacitaram, né, que têm dedicação exclusiva, né, que desenvolvem projetos de iniciação científica, iniciação à docência, projetos de extensão e se dedica ao ensino e faz com que esses alunos realmente saiam, né, da forma mais preparada possível. Nós não temos, por exemplo, nenhuma universidade do mundo, seja inclusive a USP, a Unicamp, a Harvard, Sim. Cambridge, né, que seja uma unanimidade, que você tenha, né, toda uma equipe... Não, há um padrão, né? Um padrão, Agora, nós... O próprio ser humano, né, tem suas... Exatamente. Então, nós, né, os professores universitários, eles não são robôs, né? Então, a gente faz de tudo, e eu digo isso com, assim, fico muito feliz. Pronto, uma aluna nossa, de licenciatura em Química, aqui de Campina Grande, Kathleen, ela hoje está na universidade na Inglaterra, fazendo doutorado. E faz aluna doutoradinho da Unicamp e está fazendo lá, né, um sanduíche na Inglaterra. Então, nós temos alunos espalhados por todo o Brasil, químicos industriais, engenheiro sanitário ambiental, nós temos dentistas, fisioterapeutas, nós temos psicólogos, né, se destacando, que foram formados na UEPB. Então, a gente destaca aqui... Eu digo com muito orgulho, eu sou da UEPB. Paulo Roberto, formado aqui. Eu estudei na FUNE, antiga FUNE, pagando do meu bolsinho, porque na época não era estadualizado, tem os carnês guardados para quem quiser ver. Depois entrei em Direito já como graduado, com a universidade já estadualizada por Buriti, mas eu sei o que é isso, eu sei as dificuldades que a FUNE passava e que a UEPB passou no início. A luta pela estadualização, eu já estava na imprensa e participei dela, acompanhei tudo. Exatamente. É uma coisa interessante. Agora, uma outra vertente, os alunos que a UEPB recebe, o pessoal que vem do ensino médio, chega com muitas deficiências, os senhores percebem isso? As lacunas são imensas, né? Os nossos alunos do ensino básico, né? Isso, na verdade, é um ciclo, né? O EPB forma professores, os professores formam os alunos e os alunos entram na universidade. Precisamos ter essa conversa, né, mais próxima à universidade com o ensino básico, e não tem. Eu digo a você, por exemplo, agora há pouco mesmo, o secretário de Educação, né, do Estado da Paraíba visitou a reitora para conversar um possível convênio. Ora, nós estamos em 2023, não existe nenhum convênio institucional entre a Secretaria da Educação e a Universidade Estadual. Nós somos Estado da Paraíba, tá? Então, falta realmente essa comunicação, não só da UEPB, como da UFCG, como da UFPB. O curso de Química tem muitos alunos? O nosso curso de Química, nós temos licenciatura em Química e Química Industrial. Sim. Nós estamos percebendo agora um movimento preocupante. Tá? Muita gente pode dizer que foi por causa da pandemia, mas não é bem a pandemia só. Nós temos um exemplo, 40 vagas para entrar no curso de licenciatura em Química, nunca sobrou vaga. E agora a gente já está percebendo que não tem os 40 para entrar na universidade. Né? Química Industrial, 40 vagas e também não tem os 40 alunos. Então está sobrando vaga, isso é muito preocupante. Esses cortes feitos recentemente pelo governo federal na educação lhe preocupam? O que houve, na verdade, é aquele contingenciamento, né, da CAPES, né? Eu até notei que o pró-reitor de pós-graduação, né, o professor Francisco Jaime, meu colega, né, ele até colocou uma nota dizendo que pode afetar, mas, na verdade, ele é uma pessoa muito inteligente, ele sabe que não pode afetar,
porque é só a questão mesmo técnico-orçamentária, né? Naquela época do governo Bolsonaro mesmo... Sai daqui, tira para ali, bota para cá. Exatamente, é mais uma questão contábil, né? E a UEPB tem as bolsas desses projetos institucionais, né? Que iniciação à docência, residência pedagógica, PAFO, formação de professores. Então, eu entendo que esse valor que foi contingenciado é temporário e não vai ter nenhum problema com a UEPB. Para a gente fechar, Camilo Santana, o ministro da Educação, vai conseguir fazer as reformas que deseja? Eu acredito que não. Ele está com muita dificuldade, inclusive a escolha do secretário de Educação aqui na Paraíba foi estratégico, né? É uma pessoa ligada, trabalhou com ele, né? Mas, por exemplo, como é que um secretário de Educação que quer melhorar a educação básica, né, vê que tem a UEPB, ele já sabe que nós entramos em contato com ele, que professores da UEPB não estão recebendo a sua progressão funcional e não teve nenhuma ação efetiva dele. Então, eu acreditava que, né, como tem uma pessoa que quer mudar a educação no Brasil, ele ia tomar as dores e ele querer, né, pegar essa situação e resolver nossos problemas. Professor Juracy, muito obrigado por ter vindo ao programa. Obrigado a vocês. Vamos então concluindo o nosso programa com a boca maldita deste sábado. Quem tem sorte puxa por ela e quem tem padrinho forte é privilegiado. A esposa do senador Randolfo Rodrigues, a doutora Priscila Barbosa, foi nomeada para o Supremo Tribunal Federal. Como ministra, não, mas está trabalhando na assessoria de gabinete da ministra Carmen Lúcia. Obrigado por sua atenção, desejo felicidades a todos e o nosso próximo encontro acontece segunda-feira, ao meio-dia, na coluna política do jornal Em Dia. Saudações e até lá. A seguir,